Tecnologia e novos negócios, com Everton Andrade. É hora de tecnologia e novos negócios. Por aqui o Everton Andrade já está na linha com a gente para bater um papo aqui na CBN. E a gente tem visto, Everton, algumas iniciativas, principalmente porque a galera, principalmente quem trabalha, as crianças, está todo mundo em casa. E a maioria vai para a internet para ver alguma coisa, para de repente ver um filme, olhar o streaming. E algumas plataformas estão tendo algumas medidas para evitar a questão do congestionamento, inclusive o Globoplay. Como é que você vê esse tipo de situação, esse congestionamento da internet brasileira nos últimos dias? É possível se ter esse congestionamento, se ter esse colapso? Por que, Everton? Boa tarde. Oi, boa tarde, Juan. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, frente a todo esse cenário que a gente está vivendo, acho que é importante a gente debater um pouquinho sobre esse serviço que se tornou aí tão essencial quanto água, o telefone e a própria energia elétrica, que é a internet, né? Como você bem disse aí, com essas iniciativas de trabalho em casa, uma demanda maior por streaming, a nossa internet, os dados estatísticos sobre a internet vem chamando muita atenção. Nessa semana, a gente atingiu um pico de 11 terabytes por segundo. Para quem não está muito familiarizado aí com as medidas de bytes, as medidas de dados de uma forma geral, o tera é equivalente a 1024 gigas, que por sua vez 1 giga é 1024 mega. Então, se a gente contrata aí uma internet de 100 mega para nossa casa, um pico de 11 terabytes seria o equivalente a 11 milhões de conexões dessa no máximo por segundo. Isso dá em torno aí de... É bastante gente, hein, Everton? É, bastante gente. Isso é como se fosse 3 milhões de vídeos em alta definição sendo baixados ao mesmo tempo, naquela mesma hora. Apesar desse número ser bem impressionante, assim, ser bem grande, a principal entidade que a gente tem, que gerencia a internet no Brasil, que é o CGI, o Comitê Gestor de Internet, diz que a gente está preparado para atender toda essa demanda. O Brasil, a estrutura do Brasil está muito bem preparada, muito em função dos Jogos Olímpicos e da Copa, que a gente preparou muito a nossa estrutura de internet para transmitir os dados que eram transmitidos aí, enviados para toda parte do mundo durante esses jogos, que ocasionou um pico muito grande aí da nossa rede mundial. Para quem não sabe, a rede de computadores, a rede de internet é composta de diversas redes e o governo coordena algumas delas, que são esses pontos principais que a gente chama de backbone. Uhum. Então, segundo esse comitê, está tudo certo. A gente tem a capacidade de atender essa demanda de home office, a esse período de quarentena que a gente vai passar. Inclusive, esse perfil que a gente está tendo nos últimos dias não se difere muito do que a gente tem na normalidade, porque hoje, mesmo a gente indo para uma empresa, a gente consome muita internet. Nos nossos afazeres diários, a gente já está consumindo muita internet. O que mudou é o perfil de uso, o horário, o que a gente está acessando, qual serviço está. Então, segundo o comitê, a gente já atingiu em outros momentos esses 11 terabytes, só que o que diferenciava era o que a gente estava acessando e o horário que a gente estava acessando. Então, o que mudou foi o conteúdo, então? Isso, entendi. O conteúdo e o horário. E daí, o que a gente tem de gargalo são dois principais. O primeiro são os serviços utilizados. A gente vem utilizando muito rede social, streaming, videochamada. Isso é o que está sendo mais demandado agora. Uhum. Então, a lentidão que a gente está vendo não é na internet em si, é no servidor desse conteúdo. Então, por isso que esses servidores estão anunciando medidas para conseguir atender essa demanda. Então, a gente tem aí, você falou do Globoplay. O Globoplay tinha um perfil. Agora, ele aumentou muito. O que ele está fazendo? É diminuindo um pouco a qualidade da transmissão, então abaixa um pouco a resolução para conseguir atender todo mundo. E também tem outras medidas que podem ser adotadas. Alguns outros servidores estão aumentando a capacidade computacional, então estão colocando mais servidores aí para atender essa demanda.
E alguns servidores que são mundiais, como Facebook, Instagram e outros serviços que são acessados tanto na Europa quanto na China e aqui no Brasil, eles estão mudando os servidores deles para dentro do país. Então a gente tem servidores locais em cada uma dessas localidades, que daí diminui esse trânsito de informações para fora e acaba, como a gente pode falar, amenizando aí essa saída de dados para outros lugares do mundo. Então acaba que a gente tem uma resposta mais rápida, uma sensação de alívio da internet. Acaba que o serviço chega de uma maneira muito melhor. E a velocidade também é perceptível quando isso acontece? Ou, tipo, você consegue perceber Sim. carregando muito mais rápido? Sim, acaba eu tendo a resposta muito mais rápida, porque ao invés da minha informação ter que ir lá nos Estados Unidos, eu consigo acessar aqui no Brasil, por exemplo. Uhum. Ou, se eu tenho que ir lá, vem uma informação mais leve, um vídeo mais leve, e acaba com que várias pessoas consigam buscar essa informação de uma maneira mais rápida. Então, essas medidas são interessantes para que esses serviços consigam atender e também dar um certo alívio na nossa rede aí, para não sobrecarregar. Que esses conteúdos de mídia são muito mais pesados do que conteúdos administrativos, como eu manipular um documento, enviar um áudio, coisas nesse sentido são muito mais leves do que vídeo, principalmente em alta definição. Tá certo. Everton Andrade aqui. Everton, queria agradecer a sua participação aqui na CBN Amazônia. Obrigado pelo papo. Muito legal essa situação. Eu, por exemplo, não tinha essa ideia de que trazendo um servidor mais perto conseguiria, né, ajudar essa velocidade da internet. E para finalizar, Everton, dá uma dica para a galera, né, para esse período, né, que está passando em casa, né, o que deve buscar, como é que você poderia dar essa dica, já que se a internet está boa, vamos usá-la, né? Com certeza. Uma outra dica que eu posso dar é no outro gargalo que o próprio comitê aponta, que é o gargalo dos provedores de internet. E muita gente acha que a internet do trabalho estava rápida, da casa dele vai ser rápida também. Não é bem assim, porque você pode estar tendo a sua internet sendo fornecida de um outro provedor, de um outro serviço que você não contratou, talvez tão devidamente quanto o seu empregador. Então, a gente tem que olhar para essas coisas na nossa casa também. Por exemplo, se eu tenho uma internet de 30 megas e eu coloco mais pessoas na minha casa consumindo, a qualidade tende a diminuir. Então, se eu estou com mais gente em casa, é interessante eu ampliar o meu serviço contratado. Também tem a questão do provedor não aguentar aquela demanda, porque muita gente de um mesmo provedor, isso acontece na nossa região, alguns provedores estão com dificuldade de atender aquela demanda contratada. Isso pode acontecer, então nesse caso você tem que conversar aí com o seu provedor para ver se ele está tendo algum problema nesse sentido. E uma outra situação que é interessante a gente checar é se com esse aumento do consumo a gente já não atingiu o nosso limite contratado, porque às vezes a gente atinge o nosso limite de download e o provedor tem a liberdade de diminuir a nossa velocidade uma vez que a gente atingiu isso. Entendi. Então a gente tem que verificar essas situações para ver se essa lentidão também não está no que a gente contratou para a nossa internet. Tá certo. Então é sempre Everton, interessante a gente verificar. tá certo. Verificar, saber, conhecimento é sempre interessante e, é claro, usar da maneira certa a internet nesse período. Muito obrigado pelo papo. Até semana que vem, Everton. Até semana que vem, Juan. Um abraço. Tá aí, Everton Andrade falando sobre tecnologia aqui na CBN Amazônia, a questão do descongestionamento